Eu volto a fazer a pergunta: quem quer ser parecido com Jesus aí? Eu vou dizer para você, isso não é só um desejo, isto é uma ordem. Cristão que não se parece com Jesus está com defeito de fabricação, está com problema, está com bug, está com vírus. Cristão que não se parece com Jesus ainda precisa começar pelo novo nascimento. Como é que nós começamos o novo nascimento? Reconhecendo Jesus como único Senhor e Deus da nossa vida. Assim nascemos de novo e começamos este processo. Mas a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, desde que ouvi sobre ela, é que nós estamos vivendo um tempo que precisamos nos humilhar para recebermos o livramento do Senhor. Tornarmos-nos humildes é um mandamento. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para a gente chegar aonde Deus tem projetado, onde Deus tem planejado, nós precisamos de iluminação no entendimento, revelação no entendimento. Diga comigo: iluminação, revelação. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 18, que o mundo está como está, as pessoas se movem como se movem, a cultura progressista e diabólica que existe no mundo, ela prolifera porque falta entendimento e iluminação no conhecimento. Porque as pessoas estão entenebrecidas no entendimento, estão endurecidas, elas não deixam a verdade do Evangelho entrar nelas. Então, em nome de Jesus, esteja com os teus ouvidos atentos, tua mente ligada, e que em nome de Jesus essa palavra prospere na tua vida e na tua mente, e também na minha. Nós precisamos de iluminação. O que é esta iluminação? É quando a luz do Senhor vem sobre nós e revela-nos como nós estamos. Ela expõe aquilo que precisa ser exposto para cada um de nós. Porque os piores pecados no meio da igreja são aqueles que a gente ainda não conhece. É o que está oculto, é o que está escondido. São aqueles que a gente mesmo não consegue perceber e precisa da ação do Espírito Santo para nos revelar. Filho, está ouvindo a pregação, está ouvindo a palavra, e entenda, eu estou falando com você. E quando o Espírito Santo vem e revela, é igual aconteceu com Paulo. Paulo tinha certeza que estava servindo a Deus. Ele tinha plena convicção que ele estava no caminho certo, fazendo a coisa certa e do jeito certo. Ele tinha determinação no seu coração: eu estou fazendo a vontade de Deus. Até que o próprio Deus o parou. Até que o próprio Deus estendeu a sua mão e disse: sai desse orgulho, Saulo. Sai dessa prepotência. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Precisou Deus pará-lo. E ainda que Deus nos pare, se for para a gente ficar alinhado, que assim seja. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela é clara em dizer que nós precisamos de iluminação. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lucas 11, 35 e 36, Jesus está falando e está escrito assim: vê, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Se pois todo o teu corpo é luminoso, ou seja, se todo o teu corpo estiver cheio de luz, prestem atenção aqui, meus irmãos. Se todo o teu corpo estiver cheio de luz, não tendo trevas em parte alguma. Se todo o teu corpo estiver cheio de luz, não tendo trevas em parte alguma, todo será iluminado, todo será luminoso.
estará completamente iluminado, diz na Nova Versão Internacional. Quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Então olha para o teu vizinho, por gentileza, ainda que ele esteja um pouco longe, olha para ele e diga assim: todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu ser, não pode habitar treva nenhuma. Então, se existe alguma treva, que saia, que venha, que a luz do Senhor entre. Quem pode dizer amém? É coisa de pregador americano, né? Mas diga amém. Eu quero ter todo o meu ser, não haja treva nenhuma em mim. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sigamos ao Senhor, meus irmãos. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Fica de pé, meu irmão, diante da palavra de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Digno de honra, digno de glórias tu. A tua palavra tem a primazia, Senhor. Espírito Santo do vivo Deus, fala conosco. Age em nossos corações, nossa mente. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água, ou não deixe ele molhar. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor a segunda vez: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. Mas o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após outros deuses para os servir e inclinar-se diante deles, será como este cinto que para nada presta. Pois como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Pode sentar, meu querido. É muito fácil de entender o que Deus está fazendo aqui. Muito fácil, entre aspas. Muito fácil da gente replicar. Muitas vezes os profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quanto os profetas hoje em dia, muitas vezes Deus nos leva a lugares e a ações que em primeiro momento não dá para entender, parece que não faz sentido. Mas especificamente aqui Jeremias e Ezequiel, a gente vê Deus fazendo isso com eles pedagogicamente. Deus diz para Jeremias: compra um cinto de linho. Eu não tenho um cinto de linho, o meu é de couro, né? Então é mais difícil de estragar. Mas um cinto de tecido. As roupas daquele tempo eram mais adequadas para isso, né? Então, compra um cinto e põe na cintura. Veste os teus lombos com esse cinto. Como é que o cinto ficava parado se não existia esses bagulhinhos aqui? Que eu não sei o nome. Tem alguma costureira que saiba o nome aí? Enfim, oi? Passadeira, tá? Se não tinha esses negócios, como é que ficava preso o cinto? Como é que fazia para ficar preso, irmão?
amarrando, nó firme, bem junto ao corpo. E Deus disse: não molhe esse cinto. Passado um tempo, Deus vem, pensa, é só essa palavra, a palavra de Deus é só essa. Vai lá e compra um cinto e põe. Passado algum tempo, agora pega o cinto que você pôs, leva até o Eufrates e enterra ali, na fenda de uma rocha. Um lugar onde você saiba como encontrar depois. Põe esse cinto lá. Foi lá, ele escondeu o cinto por debaixo da terra, entre uma separação de alguma rocha. Passado alguns outros dias, novamente vem a palavra do Senhor. Agora volta lá e busca o cinto. Foi lá Jeremias, tirou a terra, pegou o cinto. Imagina como estava o cinto. A Bíblia não diz quantos dias, mas um tecido enterrado, eu acredito que não precisa uns 2 meses para ele apodrecer. Enterrado junto com a água, pegando aquela terra úmida. Enfim, o tempo não é a questão. É que ele voltou lá, pegou o cinto e estava totalmente podre. E aí Deus diz assim: eu fiz o meu povo, eu comprei o meu povo, eu comprei aqueles que se chamam pelo meu nome, para que fossem a minha glória, para que fosse o meu renome, para que servissem para o meu louvor, para a minha glória. Mas olha só, eles não estão ligados em mim, e agora não prestam para nada, por causa do seu orgulho. Quando eu e você vivemos distante de Deus, nós não prestamos para nada. Não prestamos para aquilo que Deus quer fazer. Mas o que é que afastou eles de Deus? A Bíblia diz que é orgulho, soberba, arrogância. O orgulho deles fez com que eles agissem de certa maneira, que está descrito no verso 10. Veja de novo o verso 10. Como que Deus apresenta esse orgulho? O orgulho fez com que eles recusassem a palavra do Senhor. Recusaram a palavra do Senhor. Esse é o primeiro enfoque, é o primeiro alvo. Eles recusaram a palavra do Senhor. Eles não corresponderam com aquilo que Deus os ordena, não corresponderam com aquilo que Deus esperava. Eles não corresponderam com aquilo que Deus tinha planejado, porque recusaram a palavra do Senhor. O segundo, eles andaram segundo a dureza do seu coração. Ali diz: caminha segundo o propósito do seu coração. Sabe uma expressão muito usada hoje em dia? Siga o seu coração. Siga o seu coração. E aí a gente até faz meio gospel, né? Não, se você sente paz, siga o seu coração. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque muita gente vai querer encontrar paz aonde não há paz. O orgulho faz com que você recuse a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que mesmo diante dos fatos, ela diz que aquilo não é verdade? Recusa-se a acreditar diante de fatos. Recusa. Eu recuso a verdade, eu recuso a palavra. Eu não quero saber desse negócio. Não interessa se você pode me provar biblicamente, historicamente, cientificamente. Não interessa. Eu duvido, eu não quero. Recusa a palavra. Depois segue só o seu coração. E quando eu e você seguimos só o nosso coração, a gente acaba agindo e seguindo só os nossos próprios desejos e caprichos. E aí surgem boas ideias. Quer ver um exemplo? Aquele negocinho que você pôs no grupo de louvor, Moisés. Na internet, talvez alguns viram aqui. Um ministério, puxa, agora já não deu, acho que nem devo chamar assim, né? Um pessoal que canta música gospel. Tá? Um pessoal que canta música gospel resolveu colocar no meio
de uma ministração, ou o que era para ser uma ministração, uma música do Black Eyed Peas. Pastor, como o senhor sabe que é do Black Eyed Peas? Eu não sei, porque estava escrito lá no YouTube, então eu sei porque estava escrito. Eu nem sabia quem cantava, quem deixava de cantar. Fui pedir para o Mateus, o que diz a letra dessa música que eles estão cantando? A letra, entre aspas, talvez inofensiva, fora de contexto, fora de lugar. E eu vou dizer aqui, meus irmãos, quando a gente tem boas ideias e segue só os nossos desejos e caprichos, e deixamos o orgulho falar, e transformamos altar em palco, cada vez que porque eu estou aqui sempre, irmãos, cada vez que ministros, cada vez sejam os ministros de louvor, sejam os ministros de dança que nós não temos hoje na igreja, seja um profeta, seja um obreiro, cada vez que nós transformamos o ministério em palco, é o nosso orgulho que está gritando. O nosso orgulho e o nosso desejo de ser aplaudido está gritando. E qual é a ordem? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Cada vez que nós tomamos e deixamos o nosso coração guiar a gente a fim de conseguir adeptos. No vídeo, ele diz assim: bora ser cancelado. Eu não entendi, mas perguntei para a Adriele: filha, o que significa isso? Enquanto ele está cantando, ele diz: bora ser cancelado. Bora! Vamos escandalizar o povo de Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos escandalizar o povo de Deus. Vamos escandalizar a igreja. A gente não quer ser como eles. É isso que ele quer dizer com bora ser cancelado. Cada vez que a gente transforma o ministério em palco, cada vez que a gente transforma o altar em palco, a gente está agindo igualzinho Uzá. Pastor, quem foi Uzá? Foi aquele indivíduo que tocou na arca e Deus matou na mesma hora. Tocamos naquilo que pertence só a Deus. Por causa do quê? Por causa do orgulho. Tem outras coisas envolvidas, tem teologia liberal no meio. Tem outras motivações por detrás. Mas, irmão, não passa do espírito do anticristo agindo e sutilmente tomando lugar dentro da igreja. Quem quer o Espírito Santo de Deus na sua vida, põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor, arranca de mim todo orgulho, porque o orgulho vai apodrecer. E se ele estiver em mim, eu vou apodrecer junto. Se o orgulho estiver em mim, eu apodrecerei junto, eu perecerei junto. E cada vez que a gente está exercendo na igreja, e agora eu falo especificamente aos ministros de louvor do Brasil, falo aqui da nossa igreja, falo àqueles que me ouvirem, porque eu sei que eu tenho algumas pessoas que me ouvem em outras cidades. Nós só podemos fluir aquilo que está cheio no nosso coração. E o que você vai fluir? Qual é o tipo de unção que está em você? Qual é o tipo de azeite que está em você? Qual é o tipo de fonte que você flui? Se você é orgulhoso, nessa hora você está dizendo: ih, pastor, nada a ver, cara. Nada a ver isso que o pastor está falando. Recuse a palavra, irmão. Cada vez que a gente vem com boas ideias, a gente corre o risco de fazer o que Sara fez. Sara chega para Abraão e diz: Abraão,
Vamos dar um jeito de Deus cumprir a promessa? Pega aí minha serva e ela vai ter filhos no meu lugar e vai ser o meu filho. Vai ser o teu filho, é a tua herança. É daí, eu acho que Deus está demorando demais para fazer. Vamos fazer do nosso jeito mesmo. Tem problema até hoje. E vai ter. O problema vai continuar. Acã, ele teve uma boa ideia. Sabe o que é, Josué? Puxa, eu vi lá uma capa babilônica, dinheiro, tudo sozinho, não tinha ninguém por perto, nem inimigo. Meu Deus, a cidade estava acabando, estava todo mundo morrendo, não ia servir para mais nada. Pois é, miserável. Foi isso que Deus mandou, que queimasse tudo, que jogasse tudo fora, que tudo fosse destruído agora por tua causa. Olha quantas pessoas morreram. Olha quantas pessoas foram desgraçadas por tua causa. E agora você e os teus filhos e toda a tua parentela vai junto. Ou Sansão. Sansão era um herói, ele está lá, é um dos heróis da fé. Mas um dos calcanhares de Aquiles de Sansão, uma das fraquezas de Sansão, ou melhor, um dos pecados de Sansão, era o orgulho. O orgulho. E ele diz, Juízes capítulo 16, versículo 20: sairei outra vez e vou me livrar das cordas e dos filisteus. Outra vez Deus vai ser comigo e eu vou acabar com esses inimigos. Mas ele não sabia que Deus já tinha se retirado dele. Por causa de quê? Por causa do orgulho. O orgulho apodrecerá, é o que diz aqui o texto. Farei apodrecer o orgulho. Farei apodrecer o orgulho de Judá, de Jerusalém. Farei apodrecer o orgulho do meu povo. Qual é a saída para um negócio desse? Sai do orgulho, rejeita o orgulho, se arrepende do orgulho, se humilha perante Deus. Cada vez que a gente age só nas nossas boas ideias, corremos o risco de atrasar a nossa própria vida. E eu digo primeiro para mim e digo para você: consulte a Deus para tudo. Tudo que sai fora da tua rotina, principalmente, toda uma nova decisão, todo um novo jeito de pensar, de agir, de falar, consulta Deus primeiro, ouve Deus primeiro. Não seja orgulhoso, porque o orgulhoso Deus abate. Deus abate, Deus conhece de longe, Deus quer distância, Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Recusam a palavra, andam segundo o seu próprio coração, ou andam segundo a sua idolatria, seguem outros deuses, para se curvar diante deles. O que é idolatria, irmãos? Qualquer coisa, qualquer pessoa que você coloca antes de Deus, isso é um ídolo. E o Salmo 115 vai dizer assim: eles carregam os seus ídolos, eles pegam a madeira, fazem um ídolo, se curvam diante dele, mas os ídolos não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não fala, têm mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que nele confiam. Tornem-se infrutíferos, improdutivos, tornem-se ineficazes, tornem-se um zero à esquerda, como é um ídolo. Fecha os teus olhos comigo, meu irmão. Deus, em nome de Jesus, opera em mim, Senhor, opera na minha vida, porque eu sei, Deus, que eu preciso ser iluminado. A tua igreja precisa ser iluminada, a tua igreja precisa de revelação, e todos os ídolos que estão diante de nós, que nós coloquemos fogo neles, que nós os destruamos, que nós tiremos ele do lugar onde ele não deve estar. Pode abrir os teus olhos. Eu lembro, já contei isso aos irmãos, começo do casamento até o 6º, 7º ano de casamento, sempre muita dificuldade, mas
especialmente a partir do 4º, 5º ano, eu comecei a fazer essa oração. E eu dizia: Deus, se um dia eu chegar a me divorciar da minha esposa, eu vou servir o Senhor na casa de Deus, eu estarei no templo, eu vou continuar na igreja, Deus, mas eu não vou ser um pastor nunca. Eu sei que o Senhor tem uma promessa comigo, eu sei que o Senhor prometeu isso antes de eu nascer, que seria um homem e que eu seria um pastor. Mas Deus, divorciado eu não aceito. E Deus disse assim para mim: então tira ela do meu lugar, tira a tua mulher do meu lugar. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha esposa. Quem me conhece sabe disso. Sou apaixonado, a amo com todas as minhas forças. Mas daquele dia em diante que as coisas foram postas no lugar, não, tá bom, Deus, ainda que não seja do meu jeito, ainda que o Senhor não faça o que eu espero, eu vou me render à tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu tiro ela, Deus, de hoje em diante o Senhor é o meu primeiro amor. Aí as coisas começaram a mudar na nossa casa. Tira os ídolos. Olha para o teu vizinho, diga isso para ele: tira os ídolos. Não deixe que o teu emprego vire um ídolo. Não deixe que a tua família vire um ídolo. Dei o meu próprio exemplo. Não deixe que um lugar que você quer estar vire um ídolo. É Deus que está falando com você, Rafael. Meu Deus. Aleluia. Não deixe que o teu emprego vire um ídolo. Não deixe que a tua família vire um ídolo. Que a tua esposa, que teus filhos, que a tua mãe, que teu pai. Não deixe que pessoas virem ídolos e ocupem o lugar que só Deus deve estar. Não deixe que a tua opinião vire um ídolo. Como eu citei aqui Saulo, né? Ele tinha certeza que a opinião dele estava certa. Senhor, nós submetemos a nossa mente e nosso coração a Ti, Pai. Colocada, Pai, debaixo do crivo da Tua palavra, debaixo do prumo da Tua palavra, debaixo do agir do Espírito Santo de Deus, e somente do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, enche essa igreja com o Teu Espírito Santo. Enche esta igreja com discernimento, enche a minha vida com discernimento do Espírito Santo, para que não caiamos, ó Deus, nos modismos, para que não caiamos em falsas teologias. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. E cantarabaraço e andarabachai. Canarabaço e andarabaxê, manadarabaço e andarai. Glória seja dada a Deus, porque o orgulho apodrecerá, a soberba apodrecerá. Qual é a solução? Sai do orgulho, rejeita o orgulho, vence o orgulho, põe para fora o orgulho. Existem alguns testemunhos que eu tenho vergonha de contar, irmão. Meu Deus, é complicado a gente dizer isso, mas existem alguns testemunhos que dá vergonha de contar. Mas eu acabei de lembrar de um que eu posso contar. Houve uma ocasião, nós estávamos jogando futebol, eu, meu irmão e o time que nós tínhamos na época. Meu irmão é baixinho, Pastor Leandro, é menor que eu, né? E aconteceu o futebol, acabou o jogo e tal, e um dos adversários ficou irritado
com a derrota e tal, e foi tirar satisfação com meu irmão, e chegou empurrando meu irmão, ameaçando que ia brigar com ele, e eu estava a uns 20 metros, mais ou menos, e quando vi aquele cara, que não era tão grande, era quase do tamanho do meu irmão, corri para cima e desci-lhe o braço. Aconteceu aquele vucu-vucu, né? Um bate daqui, outro briga dali. E durante algum tempo, eu me orgulhava no coração. Eu defendi meu irmão, não fiz nada de errado, mas eu me orgulhava no coração. Até um dia, eu já contei isso aqui lá na Vila Auer, né? Até um dia que o Espírito Santo falou para mim: grande coisa bater naquele japonês baixinho. Grande coisa bater naquele nanico. E eu entendi que Deus estava tratando o orgulho por causa daquilo. Deus vai sondar o nosso coração. Onde está o nosso orgulho? Que o Senhor nos limpe. Quem quer ser limpo, diga graças a Deus. Porque quando Deus confronta é porque a gente precisa ser limpo. Abre aí a tua Bíblia em Jó. Jó, como eu. E talvez como você. Jó, como eu. E talvez como você pensava: eu não tenho nada para ser tratado na minha vida. Mas veja o que Deus diz para Jó no final do livro de Jó. O que Jó diz para Deus, melhor, colocando melhor aqui. Eu sei que tudo podes, Jó 42:2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia. Quem está dizendo isso? Jó. Certamente eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui, até antes da humilhação de Jó, de que Jó reconhece que ele tinha falado de coisas que não entendia, de coisas que não sabia. Até aqui estava estabelecido uma estação, estabelecido uma direção. A partir desse arrependimento as coisas mudaram. Deus começa a confrontar os amigos de Jó e dizem: voltem lá, peçam perdão para Jó, porque se Jó não sabia o que estava dizendo, muito menos vocês. Vocês sabiam menos ainda. Então voltem lá, peçam perdão, levem uma oferta, levem um sacrifício, e Jó orará por vocês. Quando eles voltam diante de Jó, e Jó que foi certamente acusado, e quando a gente é acusado injustamente dói, maltrata a nós, maltrata o nosso ser, maltrata o nosso orgulho. Quando Jó ora pelos seus amigos, o quadro muda, e Deus começa a restituir, e dá para Jó o dobro do que ele possuía. Porque o orgulho foi lançado fora, a angústia foi lançada fora. As coisas mudaram quando ele disse: eu me abomino, eu me arrependo. A gente olha para o Novo Testamento e vê uma mulher, Mateus capítulo 15, pode abrir a tua Bíblia lá, Mateus 15. Mateus 15, 21 em diante. Uma mulher cananeia vem gritando. Uma mulher cananeia, uma mulher Ciro-fenícia, diz alguma outra versão.
uma mulher estrangeira, que não tinha linhagem hebreia ou judaica. Ela chega gritando: Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha filha. Primeiro os discípulos dizem: deixa que ela continue gritando. Jesus, né? Ela vem gritando. Não, deixa ela para lá. Depois ela chega e diz, verso 25, a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher se prostrou. Aqui no grego deve estar proskunel. Prostrou-se até o chão. Colocou a vida à disposição do Senhor. Se humilhou totalmente. Dizendo: Senhor, socorre-me. E ainda assim Jesus diz a ela: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Jesus chama a humilhação daquela mulher de fé. Jesus chama a humilhação dessa mulher de fé. E aonde tem soberba, aonde a soberba aparece, aonde o orgulho aparece, a fé fica inoperante. Diga comigo: aonde o orgulho aparece, a fé fica inoperante. Aonde a soberba se manifesta, a fé não opera. Aonde o orgulho opera, a fé não frutifica, fica inoperante. Mas aonde tem humilhação, tem graça, tem misericórdia, e a fé opera. O rei Ezequias foi um homem muito bem sucedido. Segundo Crônicas capítulo 32 vai falar sobre isso, e também Isaías capítulo 38 e 39. Ele foi um homem muito bem sucedido em tudo que ele empreendeu esforços, ele foi bem sucedido. Ele começa o reinado reformando o templo, restaurando o culto, estabelecendo o culto, as suas turmas, fazendo com que os sacerdotes lançassem fora toda a imundícia, todos os ídolos fossem lançados fora, fazendo com que os líderes e o povo voltassem a contribuir, e o culto a Deus voltasse a ser como deveria ser feito, ministrado pelos sacerdotes. Ele volta a observar as festas do Senhor, volta a glorificar a Deus no tempo oportuno, do jeito que Deus planejou. Ele volta a caminhar conforme a vontade de Deus e ensina o povo a caminhar na vontade de Deus. Mas esse mesmo Ezequias, diz a Bíblia, que ele exaltou-se no seu coração. Primeiro, a fama dele foi conhecida entre as nações. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 23. A fama dele foi conhecida. O nome dele ficou reconhecido por tudo que empreendia e por tanta prosperidade, por tanto sucesso. E aí acontece o que? Uma doença. Acontece uma doença. E quando essa doença mortal toma conta dele, Deus manda o profeta para ele dizer o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Na mesma hora que o profeta sai, depois dessa palavra, Ezequias vira o rosto para a parede, aonde não tem plateia. Diga assim: aonde não tem plateia. Ele vira o rosto para a parede e chora, e lamenta, e se humilha diante de Deus, e diz: Deus, lembra de como eu fui, do que eu fiz, lembra de que maneira eu tenho me portado na tua presença. Ele se humilha diante de Deus. Na mesma hora, Deus fala com o profeta volta
com uma nova palavra. Deus diz que você vai viver mais 15 anos. Eu te dou mais 15 anos de vida, e você vai prosperar, e as coisas vão crescer, e vão florescer, e tudo vai prosperar. Mas veja comigo, eu sei que você está de pé, apanhe a sua Bíblia mais uma vez. Eu preciso ler esses versos com você. Eu quero que você abra em 2 Crônicas 32, verso 25. Diz o quê? Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou. Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou. Vá comigo no versículo 31, desse mesmo capítulo, 32, 31. Quando o coração dele se exaltou? No negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizera naquela terra. Olhem para mim, irmãos. Os embaixadores da Babilônia foram perguntar sobre os milagres de Deus. Foram perguntar sobre aquilo que Deus tinha feito. Eles foram querer saber sobre todos os prodígios que Deus operou naquela terra. Que prodígio, pastor, Deus tinha operado? Entre tantos, numa só noite, quando Senaqueribe, o rei da Síria, vinha contra Jerusalém, e com ele um exército imenso, um anjo do Senhor saiu durante a noite e matou 185 mil líderes do exército, e todos os demais fugiram. Imagine o tamanho do exército. Tinha 185 mil líderes. Eles foram perguntar acerca desse negócio, desse prodígio. Mas Ezequias sai mostrando: olha só o que eu fiz, olha só como está o palácio, olha, vem cá, deixa eu mostrar o tesouro, deixa eu mostrar os despojos dessa guerra, deixa eu mostrar tudo que eu alcancei. Vejam só, em outras palavras ele está dizendo: eu não sou um rei qualquer, eu não sou como são os outros, né? Veja só, olha só o que eu alcancei com a minha unção. Olha só o que eu alcancei com os meus dons. Olha só o que eu alcancei. Olha só o que eu fiz. Olha só o que eu operei. Olha só, eu fiz o aqueduto. Quem sabe o que é aqueduto aí diz amém. Uns 3 levantaram a mão. Eu canalizei as águas para Jerusalém. Agora a gente tem água aqui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Vejam todo o tesouro que eu ajuntei. Aí Isaías de novo vem diante dele e diz: olha, porque o teu coração se exaltou, grande ira virá sobre você e sobre toda Israel. Versículo 25 de novo. Pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Verso 26, diga graças a Deus. Ah não, irmão, diga de novo, graças a Deus. Mas também eu não contei o final da história, né, irmãos? Então Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. Por isso a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. A ira não veio por quê? Porque se humilhou. E eu termino essa palavra, meu irmão, com aquilo que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6, a parte B, até o versículo 10. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é ser um soberbo? O que é ser um orgulhoso? É querer ser e pensar, parecer ser melhor do que os outros, ostentar uma posição de quem está sobre os outros, se engrandecer, pensar mais sobre si mesmo, mais do que realmente é. No original hebraico, quando diz se exaltou, está lá a palavra gaba.
de gabar-se. Gabar-se. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Principalmente, meu irmão, se você está sendo orgulhoso diante de Deus, você não passa de um cisco no universo. Como diz a palavra de Deus, o bichinho de Jacó, comparado a Deus, quem somos nós, irmãos? Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que se importe com ele, para que o visites? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aonde está o arrependimento? Em sujeitar-se a Deus. O que é humilhar-se, o que é render-se, o que é prostrar-se, é sujeitar-se a Deus. É submeter-se a Deus, submeter-se à vontade de Deus, reconhecer que Deus está certo e você está errado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Chegai-vos a Deus. De que maneira a gente se humilha? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Primeiro de tudo, vá para Deus. Quem quer ser limpo do orgulho precisa ir para Deus. Chegai-vos a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho, meu querido. Senhor, nós sabemos, Pai, que se nos humilharmos diante de Ti, o Senhor não despreza um coração quebrantado e um espírito contrito. É certo, Pai, que muitas vezes nós não sabemos do que precisamos nos arrepender. Por isso eu comecei, Deus, esta ministração dizendo que precisamos da iluminação no nosso entendimento. Ilumina-nos, revela-nos o que há de oculto, de escondido, Pai, que precisa ser trazido à tona. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está camuflado, tudo aquilo que muitas vezes o adversário ou nós mesmos não queremos perceber, em nome de Jesus, limpa-nos, purifica-nos, tudo que há em mim, Pai, meu Deus. Senhor, eu sei que para a gente mudar precisamos fazer orações perigosas, e eu digo aqui, Pai, diante da igreja, transforma-nos, Senhor. Revela o que está oculto e escondido e que não nos permite prosperar diante da Tua presença. Tudo que é motivo de orgulho em nós, em nome de Jesus, seja arrancado. Queremos voltar para Ti, queremos estar ligados em Ti, não queremos estar afastados de Ti. Pai, não há nada mais importante do que estar ligado com o Senhor. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, perdoa. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, todo orgulho, toda soberba, toda prepotência, toda arrogância. Perdoa a dureza de coração, perdoa a dureza de mente. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, retira de nós. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, opera em nós os Teus milagres. Faça agora você a tua oração, meu irmão, em nome de Jesus. Faça você a tua oração. Se você preferir dobrar os teus joelhos, dobre os teus joelhos. Às vezes você fica com vergonha. Ah, meu Deus, o que vão pensar se ouvirem a minha oração? O que importa é que Cristo ouça. O que importa é que Deus ouça. É Ele que transforma, é Ele que modifica, é Ele que restaura, é Ele que limpa, é Ele que transforma esta realidade. Que não resida em mim, Pai, nenhum tipo de orgulho. Aqueles que o Senhor já tem tratado, as razões para me orgulhar de alguma coisa, Pai, eu te agradeço, Pai, porque doeu. As provas vieram para revelar o que estava dentro de mim, as dificuldades vieram para revelar o que estava em mim, o que havia de errado comigo, Pai. Mas Deus, eu clamo que quando as provas vierem, eu não me revolte contra Ti, mas eu consiga ser alinhado pelo Espírito Santo à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu propósito, meu Deus.
Lava-nos, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira que a mulher que tinha o fluxo de sangue se humilhou e foi por entre a multidão e tocou no Senhor e foi curada. Cura-nos, 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 Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus, queremos descer. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o nosso orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder.